Fala pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, estou voltando nesse vídeo aqui separado para falar sobre dízima periódica, tá? Que é uma coisa simples, porém a gente vai ter que colocar tudo em um vídeo só. O bom é fazer atividade, ter que fazer alguns testes, mostrar a vocês como funciona. Mas aqui eu vou explicar a dízima periódica, que é dízima simples e composta, e depois transformar numa fração geratriz, qual vai ser o esquema. Como são poucos exemplos, para o vídeo não ficar muito grande, vocês, por favor, vejam e revejam o vídeo se tiver alguma dificuldade. A dízima periódica é uma representação decimal, é um número racional, né, que é uma representação decimal em que a gente tem períodos. E o que é período? É um padrão de repetição que existe ao lado direito da vírgula. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui embaixo, ó, tá vendo esse 3 está sendo repetido direto aqui? Isso aqui é chamado de período. Ele é chamado de período. Esse camarada aqui que vai se repetindo, ó, ele chama de período. Esse aqui, esse período, ele tem apenas um algarismo. Período. Reparem que aqui, ó, eu chamei de simples. Por que ele é uma dízima periódica simples? Porque depois da vírgula só tem período. Agora, nesse outro exemplo aqui, ó, depois da vírgula tem um outro número aqui, ó, que não está se repetindo como o período está se repetindo. E esse camarada aqui é chamado de antiperíodo. Toda vez que aparece um antiperíodo, que eu batizei de estranho, e aí vocês vão entender lá na frente por que eu chamo de estranho. Toda vez que aparece um antiperíodo, a gente diz que a dízima é composta. Então, se não tem antiperíodo, simples. Se tem antiperíodo, composta. Beleza? Então agora a gente vai achar aqui, resolver como é que faz para resolver transformar isso em fração. Então nós vamos lá. Toda vez que eu tiver que transformar uma dízima periódica em fração, eu primeiro preciso analisar se ela é simples ou composta. Nesse caso aqui, ó, ela é simples, porque o período é 5, tá vendo? E não tem antiperíodo, o período é 5. E tem uma regra para a gente transformar as simples. Aqui eu tenho um algarismo no período. Um algarismo no período. Um algarismo no período. Toda vez que eu tiver um algarismo no período, para cada algarismo eu tenho que colocar um 9 no denominador. A regra vai ser essa. E na parte de cima eu tenho que colocar o período. Pronto. Nas simples é assim. Está aqui. Se você fizer a divisão de 5 dividido por 9, o resultado vai ser exatamente isso aqui, se você fizer na calculadora. Beleza? Então, qual é a regra? Para cada algarismo no período, eu coloco 9 no denominador e no numerador eu coloco o período. Só que nem todas ela tem somente, como essa de cima aí, que tem só o período. Essa aqui, ó, por mais que ela seja simples, por que ela é simples? Porque ela só tem, ó, depois da vírgula, a vírgula está aqui, depois da vírgula ela só tem período, ela não tem antiperíodo, ela não tem estranho. Só que essa aqui já é feita de uma maneira um pouco diferente. Eu conto aqui, ó, tem 2 algarismos no período. 2 algarismos. Beleza? Contei, 2 algarismos. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho 2 algarismos no período, então para cada algarismo eu coloco um 9 no denominador. Beleza. Só que agora tem o seguinte, apareceu esse 3 na parte inteira aqui. Se eu não colocar esse 3 também, ele vai dar errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar do 3 até o período e vou escrever aqui, ó, 327. Só que depois eu tenho que tirar esse 3 daí, porque ele não faz parte do período. Beleza? Então 327 menos 3 vai dar 324. Agora sim, por 99. Agora veja que essa fração ela não está irredutível. Essa fração aqui, ela dá para simplificar por 3, porque o número de cima ele é divisível por 3 e o de baixo também. Vocês aprenderam lá no 6º ano, tá? 324 dividido por 3 vai dar 108. E aqui vai dar 33. Ainda é divisível por 3.
108 dividido por 3 dá 36. E aqui vai dar 11. Agora, como o 11 é primo, lá em cima não dá para dividir por 11, então acabou aqui. Tá vendo? Não é difícil não, é simples. Então, tem que acompanhar a regra. Para cada período, um 9 no denominador. Beleza? E quando tiver inteiro, eu tenho que tirar essa quantidade do inteiro lá no numerador. Eu escrevo o número todo até o período, depois tiro a parte que é inteira, que é o 3 no caso desse exemplo. Dada a dízima periódica composta, agora nós vamos fazer uma composta. Presta atenção que eu tenho o período, que é aquele que se repete, aqui está o período, tá? Aqui está o anteperíodo, que é o estranho, e aqui está a parte inteira. Esse é composto. Então, como é que eu vou começar? Como eu comecei o outro. Quantos algarismos tem no período? 2. Então, 2 noves. Aqui eu tenho um anteperíodo. E o anteperíodo diz o seguinte: como ele não era para estar aqui, eu chamo esse camarada aqui de estranho. Toda vez que aparece um estranho na situação, a gente tem que dar 0 para ele, certo? Então, para o estranho, eu dou 0 aqui no denominador. Para cada estranho que aparecer. Se aparecerem 2 estranhos, 2 zeros. 3 estranhos, 3 zeros. Quem é o estranho? É aquele que está entre a vírgula e o período. Beleza? Sempre aparece? Não, às vezes não aparece. Aí nós estamos falando de uma dízima simples. Mas quando aparece, é uma dízima composta. Beleza? E na parte de cima, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o número todo até o período, 5.670, e vou tirar o que não é período, 56. Tirei o que não é período. Então isso aqui, ó, 5.670 menos 56 vai dar 5.614 dividido por 990. Se os dois são pares, eu divido por 2. Isso aqui vai dar 2.800 com 7, 2.807. E esse aqui vai dar, por 2, vai dar 495. Esse aqui até dá para dividir por 3. Esse aqui, 15 mais 2, 17, não dá, então nós vamos parar por aqui. Parei aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, a fração geratriz equivalente a esse número aqui. Se vocês pegarem na calculadora e fizer 2.807 dividido por 495, vocês vão achar na calculadora justamente esse número aqui, ó. Beleza? Se vocês quiserem conferir, confiram aí. Então, qual a regra para esse caso aqui de dízima composta? Eu tenho que colocar um 9 para cada algarismo no período, um 0 para o anteperíodo, que sempre está entre a vírgula e o período, e tem que, depois na parte de cima, escrever o número todo até o período e tirar o que não é período. Beleza? Aí vocês vão encontrar a fração geratriz. Tá ok, pessoal? Vocês vão ver que aqui abaixo tem uma atividade apenas para vocês transformarem esses números aí em fração geratriz, sendo que aí temos dízimas periódicas simples e composta. Tá ok? Então, um abraço, qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo. Tchau, tchau.